Primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, Gustavo Petro, tomou posse no último dia 7 em um grande ato em Bogotá. No seu discurso de posse para uma plateia de jovens representantes de diversas etnias indígenas e população em geral, o ex-guerrilheiro e ex-senador reiterou sua proposta de mudar o cenário desigual e violento do país, que marcou sua campanha e o levou ao cargo. Para falar com a gente sobre a posse do novo presidente da Colômbia, o Revista Brasil TVT conversa agora com Vanessa Martins Silva, que é jornalista e editora da revista Diálogos do Sul. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda, tudo bem? Prazer falar contigo. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vanessa, vamos falar da posse do Petro na Colômbia? Uma data que marcou um mix de sentimento da população, jovens de diversas classes do país, população indígena, população em geral, num grande ato lá em Bogotá, na posse. Vanessa, eu queria que você trouxesse para a gente aí como vai ser os desafios de Petro daqui para frente nesse mix de mistura de esperança e desafios que vai ser o governo da Colômbia. Exatamente. É um governo com muita expectativa, porque além de ser o primeiro momento em que a esquerda chega ao poder na Colômbia, tem também muita simbologia envolvida. Petro é um ex-guerrilheiro, ele vem trabalhando na política institucional desde os anos 90, mas carrega consigo essa questão de já ter pego em armas, né, de já ter se insurgido contra o Estado, em um momento em que se acreditava que a política institucional não era o caminho para que o povo chegasse ao poder. Então, o Petro e a Francia Márquez também, a vice-presidenta da Colômbia, eles falam o tempo todo que o principal objetivo do país é o estabelecimento da paz. E o que significa estabelecer a paz? Não é algo vazio, uma palavra qualquer que a gente possa dizer ao vento, principalmente na Colômbia. Estabelecer a paz quer dizer, primeiro, executar os acordos que foram feitos com as Farc e que foram deixados de lado pelo governo do Ivan Duque, foram basicamente enterrados, né? Isso é importante. É importante implementar a reforma agrária, que é a raiz de todo esse problema, é daí que se origina o conflito. Isso é gravíssimo, imagine. Na América Latina, a gente está falando de reforma agrária, está enfrentando as elites do campo, que são muito poderosas, como a gente sabe. Então, esse vai ser um desafio muito grande. Ainda temos uma guerrilha ativa, que é o ELN, Exército de Libertação Nacional. Então, ele já fala também, já começaram as tratativas para levar adiante esse diálogo com o ELN em Cuba. E outra coisa muito importante, existe uma facção das Farc que voltou a se insurgir, que voltou para as montanhas em armas. Então já se colocaram também à disposição para dialogar. E por fim, uma coisa muito importante nesse âmbito da paz, que é o tema das drogas. Então imaginem que ele fala de rever a política de guerra às drogas. E para rever a política de guerra às drogas, a gente tem desafios muito importantes, como por exemplo, legalização da maconha, legalização total, né, da maconha e o uso medicinal, etc. Legalização da folha de coca, que na Bolívia, por exemplo, é legalizado e os camponeses não são penalizados, perseguidos por conta desse cultivo. Mas os Estados Unidos têm uma participação importantíssima nessa questão da guerra às drogas. Há um comércio de armas muito importante entre os Estados Unidos e a Colômbia, isso vai ter que ser revisto. E quando a gente fala de Estados Unidos e países latino-americanos, há sempre uma tensão muito grande. E a Colômbia tem muitas bases militares dos Estados Unidos. Então, essa revisão vai ser super complicada. Além disso, eu destacaria também o compromisso desse governo com os setores populares, camponeses, negros, indígenas, e isso pode gerar tensões quando a gente pensa que um governo tem que negociar também com a alta classe, né, com setores empresariais, com setores do capital, e essa população que se insurgiu, que estava num levante popular, lá chamado de estalido social, essa população está muito mobilizada. Então pode ser que por alguns, né, enfim, em algum momento do governo possa haver alguma tensão aí com a população e a gente possa ver novos protestos
porque o povo precisa estar nas ruas mesmo, pelo menos eu sou dessa opinião, para ir pressionando o governo a tomar políticas populares, né? Vanessa, queria agora então falar de um processo que aconteceu antes dessa posse, que foi a Francia Marques fez um giro pela América Latina, inclusive passou pelo Brasil, veio a São Paulo a convite da Fundação Perseu Abramo para discutir a política internacional, a reorganização do bloco da América Latina, do Cone Sul principalmente. Queria que você comentasse essa passagem dela por esses países e também de qual a expectativa da participação dela no governo, porque a gente viu no processo eleitoral uma Francia Marques muito ativa, muito participativa e protagonista desse processo eleitoral. Então, como que vai ser isso também no mandato? Muito bom. Bom, primeiro que ela, o vice-presidente às vezes é meio decorativo, né? Mas ela não, ela é ministra, ela foi, ainda não criaram, porque é um ministério novo, mas ela é ministra da Igualdade. Então, é uma figura muito interessante, a Francia Marques, realmente, porque nessa turnê que ela faz aqui, ela vem para o Brasil, se encontra com o ex-presidente Lula, com ex-ministras da Igualdade, ex-ministra da Mulher, e vai para a Argentina, onde se encontra com Cristina Kirchner, com o presidente Alberto Fernandes, com movimentos das mães da Praça de Maio, ou seja, movimentos de mulheres. Vai para o Chile, se encontra com o Boric, o presidente eleito de esquerda, também com movimentos feministas e antirracistas do Chile, e vai para a Bolívia, onde se encontra ali encontra com todo mundo, com o ex-presidente Evo Morales, com o presidente Luiz Arce e com o vice-presidente Davi Choquehuanca. O que tem de importante aí nessa, né, para a gente entender? Ela está, basicamente, criando e estabelecendo as bases para o seu ministério. É um ministério novo, que não tem precedentes na história colombiana, então ela sai recolhendo experiências no continente, pensando já na integração latino-americana. Então ela já está colocando em prática, não é que ela está idealizando uma integração, ela está colocando em prática, conversando com quem já fez, que é o caso de Lula, de Evo, Cristina, conversando com quem está fazendo, que é o caso de Fernandes, de Boric, de Luiz Arce, e criando então estratégias, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, ela vem conversar sobre políticas afirmativas, sobre a Lei Maria da Penha. No Chile, ela vai falar sobre a questão da política migratória e os direitos dos colombianos que lá chegam, são muitos, né? Colombianos no Chile. A questão da política de drogas e da legalização, porque a Colômbia, como a gente sabe, é um laboratório que fornece drogas, cocaína principalmente, para a maior parte dos nossos países. Então, é muito interessante. Com o Evo Morales, que é uma figura, uma personalidade super importante na integração regional, ela trata justamente desse tema. E outra coisa que ela traz enraigada nela é a política ambiental, que é outro tema que ela discute com todos esses governos. E lembrando que Chile e Argentina não, mas a Colômbia e a Bolívia dividem com o Brasil a Amazônia. Então, pensar uma política ambiental para a Amazônia, inclusive, precisa passar por uma integração e uma política conjunta, porque não adianta que só a Colômbia, e a Colômbia já está aí com sinais muito interessantes de uma política muito disruptiva na área ambiental, mas não adianta, né, só um país traçar essas diretrizes se os outros continuarem desmatando, queimando e destruindo, como a gente está vendo aqui no Brasil. Vanessa, eu queria que você falasse também para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual os vários símbolos, a simbologia que foi a posse de Petro na Colômbia, né? Encontro com indígenas, recusou tapete vermelho, falou com a população e deu garantias especificamente de que o governo vai trabalhar em prol da classe trabalhadora e para os mais vulneráveis. Isso é muito marcante, né? É disruptivo, né? Assim, tudo que eles fizeram nunca tinha sido feito antes, na Colômbia. Então, isso chama muito atenção. A posse foi no domingo e antes, no dia 5, ele e a Francia Marques fazem o que chamaram de uma posse popular espiritual. Não só como no caso da Bolívia, que já tem isso, uma tradição há anos, que é como lideranças indígenas,
mas também lideranças indígenas, afrocolombianas e população como os jovens que estiveram na chamada primeira linha, que é essa frente de resistência e de defesa da manifestação, né? Então era quem levava a porrada literalmente ali dos policiais. Ali eles recebem então essa bênção espiritual e eles reafirmam o compromisso com quem os elegeu. Porque essa posse, quando a gente pensa a posse como está desenhada institucionalmente, ela é muito burocrática e tem muito a ver com essa democracia burguesa, democracia representativa. Então, quando eles vão lá, eles se comprometem com 8 pontos que a população coloca, então eles se comprometem com esses 8 pontos que são lidos, em que se destaca a questão da defesa das condições de uma vida total digna, uma vida digna como tal, que é aquilo que o Petro fala na posse dele, a questão das drogas, como eu já falei, e a defesa do território em torno da água. Lembremos que toda a militância da Francia Márquez, ela nasce em torno da defesa de um rio. Então é muito simbólico, muito importante. E aí, quando a Francia Márquez, por exemplo, que é essa pessoa mais ligada ao povo, né, mais popular, quando ela vai fazer o juramento, é muito legal, porque ela também rompe o protocolo. Então, o Petro faz lá, né, as palavras que ela tinha que repetir, e eles têm que jurar a Deus. E Francia Márquez diz: juro a Deus e juro ao povo que vou respeitar as leis, que vou respeitar a Constituição, e juro diante dos meus ancestrais, até que a dignidade se torne um costume. Ou seja, isso não estava no protocolo, mas ela traz isso, que reafirmando, recolocando a ponte entre aquela cerimônia ancestral com a cerimônia, enfim, essa cerimônia tradicional da democracia burguesa. E aí, o que o Petro faz? Ele tinha pedido a espada de Bolívar, o libertador, que fez uma defesa da integração. Ele é reivindicado pela esquerda, e quando a gente pensa no bolivarianismo do Hugo Chávez, também tem uma questão ali da direita boliviana, da direita colombiana, perdão. Mas aí o que simbólico? O Duque se recusou a levar a espada de Bolívar para a cerimônia. Então, tem uma espera ali na posse até que os soldados tragam a espada de Bolívar. E o que representa essa espada? A simbologia é que depois da independência feita por Simão Bolívar, né, que é a independência dos espanhóis, o povo precisa dar a sua independência das elites que seguem colonizando os nossos povos, que seguem colonizando os nossos corpos e as nossas pátrias. Então, tem essa simbologia de uma segunda independência, tem uma simbologia também da representação com o exército, porque muito se falou disso, de que o exército poderia não respeitar o Petro. Então, quando ele traz a espada de Bolívar, que é o símbolo máximo do exército colombiano, ele está dizendo: vejam, eu sou agora o representante deste exército e nós estamos jurando aqui diante da espada de Bolívar. E de novo, retoma e restabelece essa simbologia ponte entre a libertação do povo e a política institucional. Então, assim, teve muita simbologia, foi muito interessante, e seriam esses pontos aí que eu traria para destacar. Tá certo, então, conversamos com Vanessa Martina Silva, que é jornalista e editora da revista Diálogos do Sul. Vanessa, muitíssimo obrigada por falar conosco, por trazer essa análise desse processo tão importante para a Colômbia, e com certeza a gente vai voltar a falar desse assunto e da nossa América Latina. Muito obrigada. Obrigada a vocês, é sempre um prazer e temos muita coisa para falar e vamos acompanhar a Colômbia, que está um processo bem interessante. Abraço, Vanessa. Abraço.